Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Eu estou aqui hoje recebendo a visita da professora e da advogada Rosana Chiavassa, uma das maiores especialistas brasileiras em direito do consumidor e que está aqui para fazer um programa conosco para resolver e para discutir as principais dúvidas do consumidor. Doutora Rosana, é um prazer recebê-la e nós temos aí no próximo dia 15 de março a comemoração do Dia Mundial do Consumidor. O que a senhora acha que teria que ser ressaltado nessa data para o brasileiro? Primeiramente, quero cumprimentar os telespectadores. É uma honra estar aqui com você, professor Dr. Siqueira, um homem a quem eu respeito muito e admiro, seu conhecimento jurídico implacável e um advogado lutador pelo direito de seus constituintes. Dia do Consumidor. O Brasil já melhorou, já mudou muito, muito. O Brasil já aprendeu que tem que brigar. Mas é uma pena que ele ainda não tenha consciência de todos os direitos que ele tem. Então, eu acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Nós já podemos dividir o fornecedor de produto, o fabricante, ele olha para o consumidor e sai correndo para atender as reclamações, a demanda. Então, é um setor que já conhece o código e confia e atende às exigências do lado contrário do consumidor. Então, os saques funcionam muito bem. O grande problema, doutor Siqueira, que nós vivenciamos são os prestadores de serviço. O mundo ainda é um caos. Não conhecem o Código de Defesa do Consumidor. E nessa linha, quais seriam assim, os maiores campeões de audiência em relação às reclamações dos consumidores brasileiros? Na verdade, nós podemos fragmentar, né? Acho que o campeão são bancos, telefônicas, planos de saúde, são os campeões, né? Os PROCONs são lotados no Brasil inteiro, né? Não há fragmentação. E no setor de prestadores de serviço, nós temos aí uma gama muito grande, porque vai desde o encanador, né? Desde o marceneiro até o advogado, até o médico. Né? E esse setor é que ainda é muito complicado. E é complicado porque por conta de uma falta de cultura também do prestador de serviço ou por conta de deficiências do Brasil mesmo, que são famosas, né? Do ponto de vista não só da formação, mas da estrutura, da infraestrutura, enfim. Quais são os fatores mais... Eu acho que você já selou e já fechou. Mas, acima de tudo, não é só do Brasil, não. Envolve homens, não há uma empresa... Não é? E aí entra a simpatia, entra o bom humor naquele dia, entram os pequenos problemas das pessoas e aí acabam tendo atritos. Né? É um homem e outro homem que naquele dia podem estar com sérios problemas e em algum momento vão brigar, vão se desentender ou não vão procurar maiores esclarecimentos. Eu acho que um consumidor, a hora que entra numa loja, inconscientemente ele pergunta mais, ele pede mais papéis, documentos. E o consumidor, a hora que senta na frente de um médico, não, ele entrega tudo e esquece que ele tem que se documentar, que ele tem que se informar. Mas esses são serviços, por assim dizer, serviços mais do varejo, né? Agora, aquelas reclamações de atacado, de massa, né? Que são as grandes reclamações que aí envolvem os campeões de audiência mesmo. Que passa... basicamente pela falta de transparência e por falta de informação. Eles não dão informação, eles ignoram o consumidor vira um produto para eles. Né? E é nesse momento que as violações ocorrem. Agora, pela sua experiência, isso ocorre porque é uma cultura mesmo de não passar informação, de não querer se aproximar do consumidor ou porque tem algum outro tipo de explicação? Não, eu acho que é isso mesmo. É lucro pelo lucro. Não quer... cumprir, eu diria que não é nem questão de querer ou não. A lei está aí, tem que cumprir, né? Tem que dar toda a informação. Enfim, tem que olhar com muito respeito para o consumidor. Eu acho que, infelizmente, alguns prestadores de serviço ainda não se conscientizaram disso. Até porque vem o outro lado, né, doutor Siqueira, que nós já conhecemos. A justiça é lenta, infelizmente. Então, o retorno dessa violação é demorado. E as empresas, então, vão deixando que isso aconteça. Que entra naquele padrão de contencioso de massa, que aí você gerencia com o departamento jurídico e tudo mais. E pouca gente sabe que, para a empresa, ela até precisa que o consumidor entre na justiça, porque ela bate o prejuízo daquela ação no imposto de renda. Então, tem empresa que fala, não, pode entrar. Entrou na justiça,
ele vem e faz acordo. E pega aquele acordo e joga... Ou seja, a estrutura jurídica está no custo. Está no custo, exatamente. Já está incorporada. Já, e na cultura mesmo. E aí fica difícil, né? Muito difícil. Doutora Rosana, nós estamos num programa de micro e pequena indústria, né? Micro e pequeno empresário. Quer dizer, eu me lembro quando da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, teve uma discussão muito forte no Brasil, que as empresas não aguentariam, que daria muito trabalho, que o Código do Consumidor, aquela coisa terrorista que sempre acontece, que ia acabar com o Brasil, ninguém ia aguentar. Como que a senhora avalia isso hoje? Ainda permanece essa discussão? Ainda tem esse temor? O micro e pequeno sofre mais mesmo ou ele tem como encontrar outros mecanismos de defesa, enfim? Eu diria que... eu não diria que sofrem, eu diria que talvez custe caro no início do investimento montar uma estrutura para atender o consumidor. Então ele tem que ter, nem que seja uma pessoa, para ouvir bem a reclamação e atender a demanda. Porque a reclamação, qual é o profissional que não recebe? Dá alguma coisa errada, não é tão comum, né? O motoboy não veio, não entregou aquele contrato, pronto. O inferno está criado. Então, o pequeno empresário, ele depende de uma série de outras pessoas para dar cabo dos seus afazeres. E aí, se ele não tiver uma estrutura mínima, ele vai sofrer, sim. Mas o que ele vai sofrer? O não cumprimento da lei. Então, eu acho que já passamos por essa fase. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor está incorporado em tudo. E eu brinco, professor Siqueira, que o brasileiro, desde que ele acorda, a hora que ele vai para a padaria, ele começa o dia dele numa relação de consumo. Depois ele almoça fora, vai numa farmácia, vai no médico, vai numa livraria, no cabeleireiro, no barbeiro. Todo cidadão brasileiro vive no seu dia mais de 10 relações de consumo. Né? Então, é muita coisa, é muita demanda. E eu diria até que tem pouca ação para muita demanda. Porque você vivendo 10 relações de consumo num dia, obviamente, uma delas vai ser violada. E depende de como você vai lidar com isso. Mas a impressão que eu tenho, aí é uma impressão mesmo, não tem nenhum dado para fundamentar isso, mas a impressão é que melhorou muito, né, o nível das relações de consumo no Brasil. Eu não tenho... Tem coisas que apenas aparente, tem outras que já não. Sim, melhorou muito. Eu acho que hoje o consumidor, com exceção daqueles 3 setores que nós mencionamos, os grandes, as grandes reclamações, o consumidor não é mais um número. Ele era um ser humano respeitado, valorizado e que o empresário não pode perder, porque a concorrência aí fora está muito grande. E tem indicadores ou tem algum tipo de instrumento que confirma isso que a senhora está dizendo? Por exemplo, algum dado oficial de que há mudança de perfil de consumo, há mudança de perfil de fornecedor por conta do tratamento? Tem. Já tem várias pesquisas, inclusive feitas pela USP, e isso está comprovado. Né? O empresariado mudou seriamente. O consumidor está começando a perceber que não adianta entrar chutando a porta, né? Começa a ir devagar, porque se reclamar vai ter um retorno. Eu acho que essa dinâmica já mudou muito. A sociedade hoje já sabe que ela vive, que é uma sociedade de consumo, coisa que não existia mais. Você ouve a palavra sou consumidor de criança, sim, de idoso, que não teve, que não precisou disso, né? Se nós lembrarmos dos nossos avós enquanto consumidores, o comerciante deixava a mercadoria na casa dela e ia buscar semana que vem, né? Que eram os viajantes, não era isso? Com todo respeito, ninguém desconfiava de nada. Então, você veja, no começo do século passado, o consumidor era tratado com respeito. A economia foi indo, tudo foi mudando, o consumidor vira um número. E é neste momento que percebeu-se a necessidade de que este cidadão voltasse a ser respeitado. Pois é, adquiriu o caráter de massa mesmo. De massa. E foi uma mudança, do ponto de vista do direito, brutal, né? Eu diria até, me desculpe, professor, eu diria que a grande mudança, ela tem um caráter filosófico fantástico, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor é o quê? É um manual de comportamento, né? E que foi imposto, então, a partir daí as pessoas falam, bom, então eu tenho que realmente respeitar, eu tenho que atender, eu tenho que olhar no olho dele, né? Uma coisa de comportamento mesmo. Isso que é muito legal.
por isso, talvez até que em outros países do mundo não haja necessidade do Código de Defesa do Consumidor. Porque talvez a cultura de desrespeitar o cidadão não tenha passado por esse momento que o Brasil passou. Sim. De total desrespeito. E agora, nesse momento que está havendo um aumento visível do consumo, é possível que aumentem os conflitos ou a senhora acha que isso já está absorvido já? Eu diria que como o consumo está atingindo uma outra camada da sociedade, né, vai ter uma ondulação aí. Essa camada que hoje pode começar a consumir mais, ela talvez não tenha consciência, né, de todos os seus direitos. Então, acho que nós vamos viver uma adaptação, né? Se hoje a classe, vamos lá, A, B, C e D, já conhece seus direitos, a E, F, G, que não consumir, vai passar a consumir, ela vai ter que passar por esse aprendizado. E por isso que é importantíssimo que o caminho, acho que está na hora do caminho ser inverso. Eu acho que cabe ao empresário. E aí, falar de pequeno e médio empresariado no Brasil, eu diria que é a grande maioria, não é verdade? Expressiva maioria. Eu acho que cabe talvez um caminho inverso. Será que não é hora do empresário ele mostrar que o consumidor pode ser respeitado, né? O exemplo vir na outra via. Inverter a mão. Claro, até porque esse empresário ele vai ter uma fidelidade que os outros ainda não perceberam que vão ter. Porque o brasileiro ele é tão bom, ele é tão crédulo, que aquele que o trata bem, até no bom dia, né? Aquele que fala, puxa, o senhor está bem e tal, sabe que tem uma filha, enfim, aquele que cria um vínculo com o consumidor, este, para perdê-lo, pode até errar, pode vender um produto com problemas, não perde. Claro, desde que sempre tenha duas palavras, obrigado e desculpe. Né? Regra de comportamento. Doutora Rosana, para as suas considerações finais. Fica um apelo ao pequeno empresário brasileiro que inverta esse papel. Faça do seu negócio algo mais lucrativo e criando uma fidelidade com o consumidor. Saia na frente, inverta, atenda ele com tudo que ele tem direito e você terá um eterno cliente. E claro que aí fica, professor Sequeira, um pedido também às instituições. Ampare mais o consumidor. Por que o Brasil tem esse caos com essas três grandes áreas que nós citamos? Porque falta uma instituição defendendo os pequeninos direitos violados todos os dias dos consumidores. Então, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, tinha que estar com ações coletivas para tirar essas grandes massas de ações na Justiça para discutir pequenos direitos que uma ação poderia resolver. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.